Os 24 ninjas mais fortes de One Punch Man estão prestes a iniciar uma grande batalha. E além disso, ficamos sabendo a respeito do envolvimento do herói lendário Blast com o passado da Vila Ninja. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar da webcomic de One Punch Man, então aproveita para dar aquele soco caprichado no like para garantir sua inscrição aqui no canal. O capítulo 116 começa mostrando a continuação da luta do Sonic contra o Flash, e vemos que quem tomou a iniciativa e atacou primeiro foi o Sonic. Porém, o herói da classe S desvia com facilidade e depois contra-ataca dando vários chutes, e desse modo o Sonic percebe que sua estratégia de bater de frente com o Flash não foi a melhor escolha. Afinal, o Flash é quase tão forte no combate corpo a corpo quanto é usando suas armas, e por isso o Sonic recua e ataca à distância disparando várias shurikens. Porém, o Sonic faz isso já sabendo que o Flash vai bloquear facilmente todas as shurikens lançadas diretamente contra ele. E por isso o Sonic lança mais uma outra shuriken que faz uma curva igual a um boomerang e vai atingir o herói da classe S pelas costas. Mas o Flash percebeu isso e com facilidade ele desvia e decide contra-atacar o Sonic. Mas o Flash percebe que a única forma de atacar o Sonic nesse momento é caso ele se posicione nas costas dele. Mas é aí que vem o plot twist, porque o real objetivo do Sonic não era causar danos no Flash com as shurikens, e sim mostrar ao Flash que ele não seria facilmente atingido por ataques frontais, e desse modo forçar o herói da classe S a atacá-lo pelas costas. E no momento em que o Flash ficou exatamente onde o Sonic queria, o ninja renegado consegue acertar uma cotovelada em cheio no estômago do seu antigo amigo. E na sequência o Sonic aproveita que o Flash ficou brevemente atordoado para usar a técnica do funeral em duas partes, que basicamente cria um clone dele através de movimentos rápidos que deixam um vulto. Mas mesmo acertando o Flash com vários golpes, o herói da classe S não sofre nenhum dano. E nesse momento o Flash percebe que não vai poder pegar leve com o Sonic, e então ele usa uma das suas mais fortes técnicas corpo a corpo, o chute da velocidade da luz. E com esse golpe o herói acerta o Sonic em cheio bem no meio da cara. Porém, logo após acertar o Sonic com seu chute, o Flash é atacado de surpresa por dezenas de armas. Mas mesmo assim o herói da classe S é rápido bastante para desviar de todas elas. E depois é mostrado que essas armas foram lançadas pelos 21 membros da equipe Ninja Celestial. E então vemos que os ninjas da equipe Celestial estão bravos com o Sonic por ele ter mandado o Flash para um local que não era o combinado. Mas de qualquer modo eles agradecem por ele ter lutado brevemente com o Flash, pois assim eles conseguiram ver as técnicas do herói da classe S. Porém, o Sonic ataca um dos ninjas da equipe Celestial, deixando bem claro que ele não está do lado deles. E depois o Sonic fala que ele mesmo quer derrotar o Flash, e a hora que os ninjas chegaram para atrapalhar a luta foi a pior possível, já que o Sonic estava prestes a usar a sua técnica suprema para derrotar o Flash. E nesse momento o Flash percebe que o Sonic se deixou ser atingido de propósito pelo chute da velocidade da luz, somente para ter uma chance de contra-atacar de surpresa. Mas enfim, que os ninjas da equipe Celestial dizem ao Sonic que se ele não baixar a bola e lutar junto deles fazendo exatamente como eles mandam, ele também vai ser executado junto do Flash. E ao ouvir isso, o Sonic decide usar a sua técnica suprema, o funeral em 10 partes, que dá a impressão que existem 10 cópias dele. E o próprio Flash fica impressionado com a técnica do Sonic, e diz que se ele tivesse usado isso enquanto eles estavam lutando, o Sonic teria sido capaz de contra-atacar o chute da velocidade da luz. Mas o Sonic diz que não seria somente um contra-ataque, ele ia matar o Flash no momento em que usasse essa técnica. E na cena final do capítulo 116 vemos o Saitama, que foi até o local indicado na carta do Sonic, mas ele não encontrou ninguém, já que todos os 21 ninjas da equipe Celestial seguiram o Sonic até o lugar onde ele foi lutar contra o Flash em segredo, e por isso o esconderijo do Sonic ficou totalmente deserto. Enfim, no capítulo 117, os 21 ninjas da equipe Celestial começaram a atacar tanto o Flash quanto o Sonic. E enquanto o Flash inicialmente fica mais na defensiva para observar os pontos fracos de cada inimigo, o Sonic simplesmente vai para cima e usa o funeral em 10 partes para atacar o grupo de ninjas. Mas como resultado, o Sonic é jogado para longe e todos os seus clones desaparecem. Porém, depois nós vemos que esse ataque precipitado do Sonic foi proposital, já que tudo que ele queria era roubar duas das espadas de um dos ninjas inimigos. E então ele fica com uma das espadas e dá a outra pro Flash, afinal o Flash teve a sua espada quebrada pelo Saitama e por isso estava desarmado. E o Sonic por algum motivo não levou a sua espada junto dele no momento em que foi duelar contra o Flash. Mas agora os dois ninjas estão propriamente armados.
Mas ao invés de lutar junto do Flash, o Sonic mais uma vez se precipita e começa a criar vários clones seus através de movimentos em alta velocidade. E o plano do Sonic era fazer a mesma coisa que o Saitama fez quando eles lutaram no começo da segunda temporada. Lembrando que o Saitama derrotou o Sonic somente de pular de um lado para o outro, já que as ondas de choques criadas pelos movimentos rápidos do Careca foram tão fortes que nocautearam o Sonic. E agora vemos que o Sonic tentou imitar a técnica do Saitama, de criar uma onda de choque capaz de nocautear todos só de pular para os lados em alta velocidade. Porém, tudo que o Sonic conseguiu foi ficar exausto rapidamente. Mas pelo menos o Sonic distraiu alguns dos inimigos, e por isso o Flash foi para cima dos ninjas distraídos e os derrotou num segundo. E esses 3 ninjas que foram derrotados pelo Flash foram o Bruto da Força Bruta, o Fantasma Ilusório e o Arco-Íris Arqueado. E na sequência o Flash e o Sonic decidem finalmente lutar lado a lado. E o trabalho em equipe dos dois é tão bom que eles conseguem bater de frente com todos os 18 ninjas restantes. E durante a luta o Flash copia o funeral em 2 partes do Sonic. E o Sonic fica bravo por ele ter feito isso, então ele também copia o chute da velocidade da luz do Flash. Enfim, que conforme a luta avança, o Flash consegue derrotar mais 2 ninjas, o Melodia Melódica e o Vibração Vibratória. E os 16 ninjas restantes percebem que o trabalho em conjunto do Flash e do Sonic é simplesmente perfeito, já que eles não deixam nenhuma abertura. E por isso, o mais forte fisicamente dos ninjas, o Bombado Musculoso, parte para cima do Sonic e destrói a espada dele com um soco. Mas o Sonic diz que comparado aos socos do Saitama, esse golpe do Bombado foi tão fraco que não teve nem graça. E depois o Sonic quebra o pescoço do ninja musculoso com um chute. E nesse momento também vemos o Flash, pensando que comparados aos movimentos do Saitama, esses inimigos são tão lentos que parecem que estão em câmera lenta. E por isso, conforme a luta continua, o Sonic usa suas shurikens para derrotar o Escuridão Escura e o Caos Caótico. E depois ele rouba outra espada e derrota o Balanço Balançante, o Gelo Congelado, o Destruidor Destrutivo, o Grito Berrante e o Céu Celeste. E enquanto isso, o Flash usa os seus golpes corpo a corpo para derrotar o Louco Enlouquecido, o Momento Momentâneo e o Matador Assassino. E com sua espada, o Flash derrota o Cor Colorida e o Bala Balística. E por fim, o Sonic usa suas shurikens para derrotar o Trovão Trovejante, o Chamas do Fogo do Inferno e o Vento do Vendaval. E com isso, os 21 ninjas da equipe celestial são derrotados pelo trabalho em conjunto do Flash e do Sonic. E nesse momento eles voltam a se encarar e o Sonic pergunta pro Flash se ele quer continuar com o duelo de antes. E na cena final do capítulo 117 vemos a silhueta do líder da Vila Ninja em cima de um prédio. O único problema é que esse prédio fica no local onde os ninjas estavam preparando a emboscada pro Flash, e por isso Saitama tá nas redondezas. Então se o tal ninja lendário dar de cara com o Careca, as coisas não vão acabar nada bem pra ele. Enfim, que avançando para o capítulo 118, vemos que o Vento do Vendaval ainda está vivo, e ele pergunta ao Flash por que ele traiu a Vila Ninja e matou todos os instrutores e até os seus próprios companheiros. Mas o Sonic se mete na conversa e diz que o Flash fez isso porque ele é egoísta. E então o Vento do Vendaval diz que não há esperança para eles dois, já que o ninja lendário já sabe sobre a existência deles, e por isso eles vão ser caçados e mortos, não importa o que façam. E ele explica que o ninja lendário não tem nome e é uma criatura terrível que já tem mais de 300 anos de idade, que seu corpo é recoberto de recortes de peles das suas vítimas e quem se aproxima dele pode escutar que ele tem vários corações batendo. Ou seja, um ninja lendário é igualzinho ao Kakuzu do Naruto. Por fim, o Vento do Vendaval diz que o líder da Vila Ninja é tão veloz que ele consegue executar até 25 técnicas especiais de alto nível por segundo. E desse modo não existe ninguém no mundo todo que consiga sobreviver mais de 1 segundo lutando contra ele. E em suas últimas palavras, o Vento do Vendaval avisa que o ninja lendário está esperando por eles no esconderijo do Sonic. E caso o Flash e o Sonic vão pra lá agora, eles vão perceber o quanto teria sido melhor caso eles tivessem sido mortos pelos ninjas da equipe celestial. E após ouvirem tudo isso, o Flash e o Sonic decidem ir direto enfrentar esse ninja lendário, já que pelo menos agora os dois estão juntos e têm uma pequena vantagem caso consigam emboscar o inimigo. E no caminho o Sonic pergunta qual é o verdadeiro motivo do Flash ter assassinado todos da Vila Ninja. E o Flash diz que ele fez aquilo porque os instrutores eram maus, e os estudantes também já haviam sido contaminados com a maldade deles num ponto que não era mais possível reverter. E o Sonic então pergunta o motivo do Flash não ter conversado com ele antes de exterminar a todos, já que eles eram amigos e o Sonic poderia inclusive ajudar no extermínio dos ninjas. Mas o Flash responde dizendo que ele não podia arriscar que houvesse uma briga entre os dois, já que se eles acabassem lutando, o plano do Flash poderia dar errado. Porém o Sonic critica o Flash, dizendo que ele matou os ninjas da vila por eles serem maus, mas depois começou a trabalhar como herói, o que aos olhos do Sonic é tão ruim quanto ser um assassino cruel.
E então o Flash pergunta ao Sonic por que ele considera os heróis tão ruins assim. E o Sonic revela que um dia antes do Flash se rebelar e exterminar a Vila Ninja, o Blast apareceu por lá e fez um completo massacre, matando uma grande parte dos ninjas de maneira cruel, inclusive as crianças que ainda tinham a possibilidade de serem salvas. O Sonic foi o único que lutou contra o Blast e sobreviveu, já que ele era muito mais forte do que os outros, mas todos os outros foram massacrados pelo Blast. E galera, agora eu acho que é a melhor hora para falar de algumas coisas do capítulo passado ainda. Mas vale dizer que o que eu vou falar agora ainda não foi totalmente revelado, e por isso eu tive que preencher algumas lacunas com teorias que se encaixam nelas, mas vamos lá. Quando o Flash explicou como era a vida na Vila Ninja, ele disse que um dia na vila tinha 72 horas. E ao meu ver, isso tem um significado bem óbvio, já que os cubos de conexão com God distorcem o tempo ao redor deles. Então é praticamente certo que existia um cubo de God dentro da Vila Ninja. E inclusive, certamente foi desse modo que o líder da Vila Ninja se tornou tão forte, já que ele deve ter desejado poder ao God quando entrou em contato com o cubo. E outra coisa importante é que o Blast atacou 2 vezes a Vila Ninja. Primeiro 15 anos atrás, quando ele lutou contra o Ninja lendário. Porém eu acho que o Ninja conseguiu tirar o cubo da vila para que o Blast não o pegasse. E por isso o Blast simplesmente derrotou o Ninja lendário e foi embora. Mas depois de alguns anos alguém trouxe o cubo de volta para a vila, e graças a isso o tempo da vila voltou a ser distorcido, com um dia tendo 72 horas. E 8 anos atrás o Blast ficou sabendo que o cubo tinha voltado para lá, e por isso ele voltou até a Vila Ninja e exterminou todos que encontrou no seu caminho, até mesmo as crianças que recém haviam começado seu treinamento. E o Flash morava na vila nessa época e ficou sabendo desse ataque no momento em que ele estava acontecendo e que muitos ninjas estavam sendo mortos por alguém. Mas o Flash preferiu não se envolver nessa luta contra o Blast para poupar suas forças para o extermínio que ele estava planejando fazer. E então o Flash colocou seu plano em prática um dia depois do ataque do Blast, já que sobraram poucos ninjas na vila uma vez que o Blast exterminou os mais poderosos um dia antes. Mas é importante dizer que na época o Flash não ficou sabendo que foi o Blast o responsável pelo ataque à Vila Ninja. E outra coisa importante é que o outro cubo que o Blast resgatou no momento em que conheceu a Tatsumaki 18 anos atrás estava num laboratório de pesquisas de habilidades psíquicas. E o formato desse laboratório era exatamente igual ao formato da Vila Ninja. E galera, eu acredito que esse formato de cubo que os prédios possuíam era graças ao fato do cubo do God distorcer além do tempo o próprio espaço ao redor deles. E por isso, com o passar dos anos, as construções assumiram esse formato similar ao formato do cubo. Mas enfim, como eu disse antes, todas essas partes relacionadas ao cubo de God são teorias, mas que se encaixam perfeitamente nas lacunas deixadas na história. E também explicam o envolvimento do Blast, já que até agora o Blast só apareceu quando tinha algum cubo de conexão com o God por perto. Enfim, que voltando pro capítulo, vemos que o Flash e o Sonic finalmente chegaram até o local onde o Ninja lendário estava esperando por eles. Porém, tudo que os dois encontraram foi um buraco no chão e o Saitama sentado esperando por eles. E o careca então explica que ele estava ali parado quando um ninja estranho começou a atacar ele do nada. Então o Saitama deu um cascudo no ninja abusado e depois revistou ele dos pés até a cabeça e tirou todos os pertences que ele tinha. E então ele começa a entregar pro Flash e pro Sonic todas as coisas que ele pegou do ninja lendário. E o careca entrega para cada um deles uma das espadas do ninja, e ele diz que antes do inimigo ser derrotado ele falou algo sobre elas serem lâminas diabólicas lendárias. E depois o Saitama entrega várias shurikens e facas especiais, além de alguns pergaminhos que devem ter técnicas proibidas super mega poderosas e que podem ser úteis aos dois ninjas. E por fim o Saitama diz que agora ele não deve mais nada, nem pro Flash nem pro Sonic, então o careca vira as costas e vai embora. E vemos que o Flash e o Sonic ficaram tão decepcionados por não terem tido uma chance de lutar contra o tal ninja lendário que até desanimaram de lutar um contra o outro, e por isso eles simplesmente vão embora. E na cena final desse capítulo vemos o Máscara Doce chegando em uma reunião com vários dos seus assessores e ficamos sabendo que ele está prestes a iniciar um novo projeto. E esse projeto tem o objetivo de criar o herói perfeito e está relacionado com ninguém menos do que o Saitama. Pois é, o Máscara Doce está obcecado com o poder do Saitama e muito em breve ele vai se aproximar do Careca de Capa e revelar os seus verdadeiros objetivos. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, dá um soco no like para fortalecer o canal e se inscreva para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Isso aí nerd, até o próximo vídeo, valeu, fui!